Ser mãe já é uma tarefa difícil, um desafio. Agora, imagina ser uma mãe atípica de uma criança que tenha necessidades especiais, que precisa de um cuidado ainda maior. Sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Para falar sobre isso, eu recebo aqui ela, que foi minha psicóloga durante muito tempo, que é a nossa grande parceira do programa, psicóloga e mãe atípica, Alessandra Rocha. Obrigada, Alê! Que delícia ter você aqui. Alê, você nunca escancarou assim, né? Sobre a sua maternidade atípica? Não, Sara. Pela primeira vez estou me sentindo à vontade para falar, mas eu quero até dividir como foi esse processo. Como psicóloga, muitas das vezes eu pensava, talvez fosse interessante eu, dividir, essa questão da maternidade, as especificidades, os desafios da maternidade atípica. Mas, Sara, por que eu não fiz isso antes? Porque por muito tempo eu também estava me sentindo muito dolorida ainda. Sim. Eu achava que não estava preparada para falar, eu acho que tinha a ver com dois momentos. Eu individualmente não preparada e o contexto também não estava muito favorável no sentido dos desafios ainda serem muito grandes. Agora, graças a Deus, as coisas deram uma acalmada. Óbvio que ao longo desses 12 anos, o Eduardo, que é meu filho, que tem TEA nível 3 de suporte, está com 14, e há 12 anos que a gente corre, atrás do diagnóstico, enfim, que nós começamos todo esse processo. E ao longo desse tempo, óbvio que a gente vai elaborando todas essas situações e hoje, e atualmente, na verdade, eu me sinto mais à vontade para falar, entendendo, Sara, sobretudo que talvez eu possa ajudar outras mães que passam situações semelhantes. Com certeza. Você tem 2 filhos? Isso. Eu tenho o João Pedro, de 18 anos, e olha que interessante, Sara. O João Pedro também me exige uma maternidade diferente, porque é muito provável que ele tenha altas habilidades. O João Pedro é um menino incrível, de uma inteligência e de uma curiosidade fora do comum. Então ele me exige, de mim e do meu marido, algo diferente, porque ele precisa de muito. Exato, ele precisa de muito também. Uau! E por outro lado, o Edu, com as suas necessidades, mais dependente, o Edu é não verbal, Então, são duas maternidades completamente diferentes e eu acho que é legal a gente falar justamente sobre isso. Sim. Porque eu acredito que existem maternidades, Eu acho que todas as pessoas, você tem uma maternidade diferente da minha, diferente da colega que está ouvindo aqui agora, mas nós individualmente também podemos ter maternidades diferentes. Eu me sinto assim. Eu sou mãe diferente, para o João Pedro e para o Eduardo. Então, eu acho que falar sobre isso é fundamental. E qual é o impacto disso nas nossas vidas como mulher, como mães? Quando foi com o Eduardo que você descobriu que tinha alguma coisa diferente? Sara, eu quero dividir uma coisa que é muito particular. Na verdade, olha só, eu me formei em 98, estudei em São Paulo, no Mackenzie, e meu último ano foi dedicado a uma instituição, o meu estágio foi numa instituição que atendia crianças e adolescentes autistas. E lá naquela época a gente não falava TEA, tá? Nós falávamos autismo mesmo. E eu me apaixonei por aquele lugar, lembrando que eu tinha lá por volta de 22 anos de idade. Super nova. Não era casada, enfim. E me apaixonei por essa área e pensei, eu quero muito trabalhar com isso, Eu lembro dos casos que eu atendi, eu lembro do nome da criança que eu atendi naquela época, E enfim, acabou não dando certo, não fui contratada nesse lugar, que eu estava como estagiária, acabei me mudando para Londrina, depois de um certo tempo encontrei meu marido, me casei, tive o João Pedro, na sequência tive o Eduardo, ponto. Com 2 anos, o Eduardo não desenvolvia a fala. Foi o primeiro sinal que nós pensamos que, opa, peraí, tem alguma coisa que está errada. Sara, eu me lembrei desse estágio que eu fiz e mais do que isso, o meu TCC foi sobre esse assunto. Eu pesquisei sobre autismo. Gente! Então, assim, eu tinha um grande interesse por esse tema. Corta para... Olha o repertório que você já tinha. Exato. Corta para o Eduardo com 2 anos, não desenvolvendo a linguagem. Eu comecei a desconfiar, porque eu havia estudado sobre isso. Isso me deu um grande choque, talvez, Claro. Porque eu sabia da gravidade que isso envolvia. Enfim, eu acho que é importante também pensar que normalmente quando as pessoas se deparam com um possível diagnóstico, a gente fala das fases que é muito parecido com a fase de luto.
que é a resistência, né? Essa questão de não aceitar essa informação, tem essa questão da rebeldia, você fica meio, né, rebelde com essa informação, até chegar ao processo de aceitação, que é, opa, peraí, né, essa condição do meu filho, eu preciso lidar bem com isso. Então, naquela época que eu ainda estava em choque com aquela possível informação, eu me lembro, Sara, eu vou espiritualizar aqui o nosso bate-papo. Tudo bem. Eu me lembro que eu pensei assim, gente, eu acho que Deus entendeu errado. Juro pra você, porque eu pensava assim, eu queria tanto fazer aquilo, eu interpretei como se Deus tivesse achado que eu queria viver aquilo. Isso me deu um certo, como eu posso dizer? Um certo impacto emocional. Eu lidei com isso de uma forma difícil por um tempo. Eu imagino. Mas, enfim, passado todo o processo e assim, fechamos o diagnóstico, começamos todos os tratamentos que seguem até hoje. E o que eu posso dizer é que foi uma grande jornada. E Sara, quer ver uma coisa que eu penso que super me ajudou? Algumas pessoas tendem a dizer o seguinte, ai, Alessandra, talvez, quem sabe, até você tenha feito isso, e eu também, né, em algum momento. Deus dá filhos especiais para as mães especiais. Eu não gostava de ouvir isso. Para mim, porque eu não me sentia especial. Na verdade, eu queria ser comum, né? Também queria que meu filho não tivesse essa condição. Mas a grande questão é que, em algum momento, eu entendi que não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Tem uma música do Bon Jovi que nós gostamos, que se chama It's My Life. E pensando nessa música, fez muito sentido para mim que eu pensei, nesse processo de aceitação. Essa é minha vida, né? Não há o que eu faça que possa modificá-la, né? Não porque eu seja nem melhor nem pior do que as outras pessoas, mas essa é a minha vida. Então eu vou procurar fazer o que eu posso de melhor com ela, enfim, para mim, né? Para minha família, para a minha profissão. Então eu acho que é importante a gente falar disso, porque assim, há uma vida apesar disso. Sim. Como que você acabou lidando com toda essa questão no sentido de você mulher e de você esposa? Porque são dois filhos especiais em dois sentidos diferentes. Como que você lidou com isso? Você achou que em algum momento você se deixou um pouco de lado? Pergunta excelente essa. Porque eu vejo muito isso, tá? Porque demanda tanto das mães, porque qualquer maternidade demanda muito, mas uma maternidade atípica tem uma demanda maior. Exato. Se a gente já se deixa de lado, em muitos casos, quando a gente se torna uma mãe, porque exige muito, numa maternidade atípica, em muitos casos a gente vê que isso acontece mais intensamente. Como foi com você? E, aliás, existem estudos que falam justamente sobre isso. Existe um termo que é parentalidade intensa, né? O nome em inglês. Que é uma demanda infinitamente maior, um nível de atenção, de concentração, né? Que a sua vida parece que fica ali, né? Você projeta ali. Exato. Você não importa, o que importa são eles. Exato. Mas por que essa tua pergunta é fundamental? Sim, muitas mães se abandonam, né? Eu não sei se eu cheguei a esse ponto, porque eu também, ao longo desse processo, eu notei algo, Sara. Eu devo ter dividido isso com você em algum momento, que é, o meu trabalho me salvou. Sair para atender pessoas com demandas diferentes, com questões diferentes, gerava para mim um refresco, sabe assim, um alívio de alguma forma, para depois eu voltar para as minhas questões que me demandavam tanto. Então acho que o trabalho me salva porque eu não abandonei o trabalho por uma questão de opção, né? Eu sabia que seria importante para mim trabalhar, né? Mas o que eu noto é que a maior parte das mães, né, se deixam de lado no sentido do trabalho. Às vezes é por uma necessidade, é claro, cada situação é uma situação. Mas mesmo esse processo de autocuidado, né, de repente dedicar um tempo para si, seja no sentido de se arrumar, seja no sentido de fazer algo que é importante para a própria mulher, né? Tem muitas mulheres, Sara, que em algum momento esquecem do que elas gostavam. Elas deixam tanto de lado isso que se perguntar para ela, mas do que você gosta? Muitas mulheres não sabem responder. Com certeza. E sabe por que é interessante essa pergunta? Porque, infelizmente, e cada situação é uma situação dentro da maternidade atípica,
Eu disse pra você, não me considero nem melhor nem pior do que ninguém. Mas eu sei que eu sou privilegiada no sentido de ter minimamente uma estrutura que me dá a possibilidade de viver algumas coisas que são mais comuns. Nem todas as mulheres passam por isso, é bom lembrar, né? Mas essa questão de separar um tempo para tomar um banho mais demorado, separar um tempo para cuidar dos cabelos, fazer uma leitura para aquelas pessoas que gostam de ler, separar um tempo para tomar um cafezinho. E sabe por que eu falo isso? Algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo, não sobra tempo. E o que eu quero te dizer é que não vai sobrar. Se você não inserir isso de forma consciente, entendendo que para a estrutura da tua casa, da sua família funcionar bem, é fundamental que a mulher esteja num lugar aí de fortaleza. E não falo fortaleza no sentido de nunca se cansar. Nós nos cansamos e muito, muitas vezes. Mas no sentido de eu entendo que para essas coisas funcionarem bem, aquilo que eu tanto amo e aprecio e cuido, eu também preciso estar bem. Para isso eu preciso separar um tempo, porque provavelmente não vai sobrar esse tempo. Não vai ter aquele momento tipo, nossa, eu tô tão sem fazer nada agora, vou lá fazer uma escova. Não vai sobrar. Então é um processo muito intencional. E nesse sentido, é muito legal estar dividindo isso com você, Sara, porque eu sempre consegui fazer isso, eu sempre me admirei por conseguir fazer isso, apesar de viver uma maternidade atípica. A minha rede de apoio é pequena, eu tenho meu marido, e por conta das contingências, né, familiares, eu não tenho uma rede de apoio muito ampla. Mas apesar disso, eu sempre me mantenho muito bem arrumada, assim, é uma coisa que eu faço questão. Você sabe que é uma coisa que eu sempre reparei em você e sempre me chamou atenção, porque você sempre está impecável. É a roupa, é o sapato, é a maquiagem, o cabelo, você sempre fez questão disso. E isso aponta algo. E eu acho que realmente, talvez por todo o seu conhecimento, você fez tudo isso intencionalmente. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter o meu momento. Então você colocou limites ali, né? Delegou ali, ó, agora é com você, falou pro maridão, e eu vou, essa parte é minha. Sim. E eu sempre admirei isso em você também, saiba disso, tá? Sim. Você falou a questão da rede de apoio, né? Que eu acredito que seja um dos grandes desafios para todas as mães e principalmente para as mães atípicas. Às vezes a questão financeira também seja um agravante, porque se a gente tem condições de ter um plano ou pagar no particular, as que estão ali, que só podem contar com o SUS, talvez não tenham todo esse acesso. Então, assim, eu realmente gosto de levantar essa bandeira no sentido de incentivar iniciativas privadas, poder público, para que a gente possa fazer mais para essas mães, para esse público que realmente precisa. Se as mães precisam, as mães atípicas precisam ainda mais. E as que não têm condições financeiras, potencializa. Então a gente precisa fazer, por isso que o Ver Mais levanta essa bandeira. Ale, eu queria que, antes da gente encerrar, que você falasse um pouquinho assim, como que é para você escancarar tudo isso? Você falar de você, eu vi que muitas vezes os seus olhos aqui encheram de lágrimas, deram aquela lacrimejada. Eu fico feliz, honrada, e não por você escolher o programa para aqui para falar, mas feliz de você estar junto, né? Você faz parte da minha história, você sabe disso. Você é importante no meu processo de crescimento. Eu escancaro, eu falo mesmo, eu falo, tem uma psicóloga para chamar de sua, tem um psicólogo para chamar de seu. E durante muitos anos você fez isso comigo, me pegou na mão e me ajudou. E às vezes, da mesma forma como você leva os seus pacientes na mente e no coração para casa com os seus problemas, como você fez comigo, a gente também, às vezes, leva vocês no nosso coração e na nossa mente. Mas e a Lê? Como será que a Lê tá? E será que as dificuldades que ela enfrenta também não são fáceis? Porque todos nós temos os nossos problemas. Como que hoje, a Alessandra Rocha, não a psicóloga, a mãe, se sente? Eu me emocionei e os seus olhos também ficaram assim. Então, Sara, eu acho que é tão interessante porque tem muito a ver com se sentir pronta.
tem a ver com o fato de, poxa vida, eu consegui seguir toda essa jornada com todas as dificuldades, com muitas coisas que eu jamais dividi, que ninguém sabe, só, né, só as pessoas de casa mesmo. E pensar que as coisas, vou falar diferente. Fala como mãe, não como psicóloga. Sim, sim. Na verdade, eu acho que no fundo eu sabia que as coisas iam ficar bem. Mas por um tempo não estavam. Mas eu estava certa, porque as coisas ficaram bem, né, em algum momento. E é esse momento que eu estou vivendo, que agora, depois de toda essa jornada, eu me sinto preparada para falar da minha própria experiência, porque aquilo que doía tanto, não dói tanto mais, e porque eu tenho certeza que a forma como eu conduzi essa maternidade pode ajudar outras pessoas. Exatamente. Eu acho que tem esses dois movimentos de se sentir preparada e pronta e de achar que assim, peraí, o que eu faço com essa bagagem? Sara, eu sou especialista em assuntos difíceis, não sou? Para quem não sabe, eu sou especialista em atendimento, no atendimento a crianças vítimas de violência. Sim. E sempre esse assunto foi muito incômodo. É muito difícil, é importantíssimo falar, mas muito incômodo. Tem uma sensação que isso também, isso que a gente está falando aqui é um assunto incômodo. Lógico que é. Eu falo que vai para o lugar da invisibilidade. A invisibilidade da criança e a invisibilidade dessa mãe que está indo atrás dessa criança. A gente precisa colocar luz nisso. E colocar luz é dar um passo de esperança, dar uma palavra de que, peraí, as coisas podem ficar bem, mas assim, o que é possível fazer para que isso se acelere, vamos pensar assim. Então, eu acho que é muito especial porque tem muito a ver com isso. Sabe assim, quando é processo, Sara. Quando a gente a gente semeia, a gente rega, a gente, né? Às vezes a plantinha, eu passei por isso recentemente, a plantinha morre, daí você vai lá, peraí, vamos de novo, vamos cuidar de uma forma diferente. E de repente, quando você vê aquilo florir, você fala, uau, deu certo, né? E a grande questão é que eu sinto que a partir daí dá para se lançar outras sementes, de verdade. Eu não estou falando como psicóloga, não, estou falando como mãe, porque eu acho que a minha experiência pode de fato ajudar outras pessoas que podem estar se sentindo como eu me senti lá no comecinho, né? E, enfim, eu acho que é isso, tem a ver com o processo e aquela sensação de estar pronta, isso é muito bom. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Tão feliz, tão orgulhosa de você. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, a gente encerrou com chave de ouro o nosso Toco Ver Mais, Elas por Elas, a nossa querida psicóloga Alessandra Rocha, mãe atípica. Você que é mãe, você pode continuar mandando mensagem pra gente, você que é mãe atípica, você que tem os seus desafios da maternidade, porque pode ser que essa semana tenha acabado, mas os nossos desafios, eles não acabaram, eles continuam. Obrigada. Gente, que coisa linda. Quero agradecer a todo mundo que participou, foi demais. E claro que eu quero agradecer de todo o coração o Londrina Norte Shopping, tá bom? Mais um ano juntos, mais um Dia das Mães, foi muito gostoso. Mas como eu falei, os desafios continuam. Pois é, os desafios continuam. Nós mães, ó, não para não, tá bom? Ô, gente...